Fala, senhores, tranquilo? Kadar na área. O vídeo de hoje é coragem não existe, então finja. Filho, por mais triste que isso possa parecer, a coragem não vai vir quando tu pegar a preta, a coragem não vai vir quando você tiver 200 quilos de músculo, a coragem não vai vir quando você botar a caveira no peito, a coragem não vai vir quando você vê o vídeo do Kadar. A coragem vai vir quando você entender que ela não existe. É uma escolha de um homem diante do desafio. Por isso que não é para criança. Tudo que você vê de coragem é a escolha de alguém sobre um risco. Alguém que olhou o risco, calculou e decidiu agir mesmo assim. É ação sobre o risco. Isso é coragem. E aí que vem a grande tristeza e a grande tragédia da vida. Toda covardia foi uma escolha, porque vocês muitas vezes escolheram, vocês não quiseram escolher ter coragem. Coragem não é sentimento, filho, você não sente ela. Coragem é uma escolha, uma decisão. Eu decidi fazer isso. E agora eu arco as consequências. Isso é coragem. Sentir algo não é coragem. Coragem não é sentimento básico. Coragem, sentimento básico é medo. Por isso todo mundo é medroso. Todo mundo, filho. Tá todo mundo cheio de medo. A diferença é que alguns fingem melhor. Mas na ilusão de alguns que não querem ver você crescer, eles te prometem coragem. Eles dizem que você nasce com isso. Eu sempre tive isso. Nunca teve. Nunca teve. Ninguém nasce com coragem. Não é sentimento, filho. Coragem é uma virtude. E todas as virtudes são uma decisão racional. Elas estão no córtex. Elas não estão no límbico. O sentimento está no límbico, próximo à amígdala. E ele se codifica para interpretar a realidade. Coragem é uma decisão sobre o sentimento. Por isso não é para qualquer um. Por isso que a maioria está no caminho da alma pequena. Porque a maioria quer ser empurrada, quer que uma fada madrinha venha e diga o que tem que fazer, quer que a mãe pegue pelo colo e leve até o objetivo. Não, filho. Por isso que a maioria é medíocre. Por isso que é fácil ganhar. Porque coragem é uma escolha. É quem está disposto a assumir o risco. Quem está disposto a assumir o maior risco está demonstrando a maior coragem. É a capacidade racional. É a capacidade de olhar um risco, calcular e falar: esse risco eu estou disposto. É uma decisão. E decisão é coisa de homem. Decisão não é coisa de moleque. Decisão não é coisa de criança. Decisão não é coisa de puta, é coisa de soldado. Tu decide fazer. Todas as virtudes são decisões. O que você sente é sentimento. E não existe coragem no sentimento. E na aula de hoje, cara, eu vou te ensinar isso de uma vez por todas. É o RC200, é um modo de agradecer a todos vocês e tirar um bloqueio que eu acho que carrega vocês por quase toda a vida. Alguns vão passar a vida inteira para descobrir isso e alguns nunca vão descobrir. Que no final das contas era uma escolha. No final das contas, todo o poder está em você. Mas você decidiu se acovardar, você se entregou ao medo. Uma seguidora chegou para mim... Seguidora não, acho que foi uma seguidora. Ela falou que ela é menina e ela decidiu que ela quer carreira militar e isso é a grande decisão da vida dela. Ela sente... É por onde ela se sente, que ela acha que vai se sentir realizada, mas todo mundo é contra, ninguém apoia ela e ela tá com muito medo. E aí eu falei pra ela: filha, deixa eu te falar uma coisa, eu também tô com medo. Ela: pô, como assim, mas tua caveira? Eu só tô fingindo melhor que os outros. Essa é a verdade. Tudo vai ter medo, filho, porque medo é sentimento base. Toda vez que a gente está diante de algo inseguro, de risco, você vai sentir medo. O covarde e o herói, eles sentem a mesma coisa diante do risco. O que diferencia um do outro? A escolha. Então o que vai fazer de você um herói, o que vai fazer de você um bunda mole covarde, é a tua escolha.
Medo, todos vão sentir. Tem uma passagem no filme Batman vs Super-Homem que o Batman pergunta pro Super-Homem, você tem coragem? E o Super-Homem apanhando, não responde ele, você não pode ter coragem. Coragem é uma virtude dos humanos. Um Deus que não sente medo, que não tem fraqueza, que nada pode parar, não tem desafio. Logo não pode ter coragem. Só pode ter coragem, filho, quem tem algo a perder. Quem está diante ao desafio. Quem corre risco. Isso é uma virtude que poucos podem ter. Coragem é uma qualidade que só o ser humano pode ter. Porque ele tem risco, ele tem o pequeno espaço de tempo entre o nascer e morrer que a gente chama de vida. Ele é períneo, ele se desfaz no tempo. O seu curto tempo, a sua fragilidade é o que possibilita ele ter uma virtude que um Deus não teria, um super-homem não teria. Por quê? Porque ele não tem risco, não tem desafio. Coragem é um atributo que só quem sofre risco pode ter. E hoje tu vai entender que todo mundo sente medo. Todo mundo. Só que alguns se entregaram a ele. E aí fica nítido que são medrosos. Outros disfarçam melhor. Coragem. Então, filho, se todo mundo é medroso, se todo mundo sente medo, o acordo que eu quero pra gente fazer esse vídeo é o seguinte: a partir de hoje, a gente vai fingir ser corajoso. É isso que eu quero de vocês. Finja ser corajoso. Eu vou explicar essa ideia. Eu vou explicar essa ideia pra vocês. Vamos lá. Todo mundo é medroso. Filho, isso é inegociável. Isso tá na neurociência, isso tá na psicologia. Medo é um dos 4 sentimentos base. Quais são os 4 sentimentos base? Tem no RC80. O objetivo de todo sentimento, da roda da vida. Satisfação e alegria. Como você consegue ela? Através da ira e da força. Qual é a grande preocupação que tem? A tristeza e a dor, né? Que é a dor. E o que trava a roda da vida? O medo. O medo tenta resistir que você não caia na tristeza. E aí você começa a travar a tua roda da vida. RC80, explica a roda da vida. A grande parada que não tem sentimento de coragem. Coragem não tá nos 4 sentimentos base. Medo tá. O medo, ele tem a função evolutiva de te proteger. Ele te impele a lutar, fugir ou congelar. Como assim, cada lutar? Não, filho, lutar também é característica de medroso. Como assim? Cara, você tem uma coisa chamada sequestro da amígdala. Tua amígdala, ela tá entrando em parafuso diante da ansiedade, de todos os riscos. Se você não toma uma decisão, ela escolhe por você. E ela tem 3 soluções que ela carrega geneticamente para você, que sempre deu certo. Ela vai calcular rápido e ela vai decidir se é a hora de lutar, se é a hora de correr e se é a hora de congelar. Imagina você numa tribo há 3 milhões de anos atrás. E aí entra um tigre, entra um galo. Vamos começar pelo galo. Entra um galo, ele começa a te perturbar, picar. Irmão, dá pra ganhar esse galo? Dá. Então o que você faz? Panela. É por isso que você luta. Você sabe que a tua força sobrepõe a do teu adversário. A tua força resolve, então tu taca pra força. Segunda solução. Você tá estressado, pulou um tigre aqui dentro. Irmão, tigre dente sabe, 500 quilos de pura destruição. Ele quer matar todo mundo? Não. Ele só quer pegar o mais lento. Meu irmão, é só você não ser o último. Então, dana correr. E aí tu foge. Fugiu, tá vivo. Entrou uma outra tribo aqui. Eles só querem matar quem é a ameaça. E aí você congela para não demonstrar ameaça. Então, isso aqui, filho, por mais que eu tô falando de sobrevivência, isso aqui se reflete na vida, tá? Diante de uma pressão social, você ataca, você corre, você congela. É tua amígdala chegando no desespero, porque você não teve coragem de decidir. É isso que acontece. É o ciclo do cortisol que eu ensino no curso Anatomia do Combate. Eu explico isso tudo lá. E aí a grande questão é, o cara inseguro, ele luta.
como solução. Ele acha que é solução, ele não está pensando. Eu vou explicar qual é a diferença dessa luta para a luta de coragem. Então, filho, não sentir medo é um problema neural, que pode acometer talvez uma psicopatia, porque você não tem uma resposta clara para o medo. Você até calcula risco, mas o impulso do medo você não tem. E isso é um problema, porque o medo ele é muito útil. Ele é um reflexo muito mais rápido do que o raciocínio. Então, muitas vezes, ele vai te dar o clique necessário para não morrer. Para não cair num problema. Então, o medo é importante. Ele é um sentimento de preservação, de proteção. Que teu corpo ele te faz prever uma ameaça. É do medo. Porra, então ele é extremamente funcional. Foi ele que fez a gente se preparar para os combates. Ele que fez a gente melhorar o nosso, né, de mais uma espécie para topo de espécie. É essa a característica. Isso não tem como ser bloqueado. Ah, em algum momento você para de ter medo? Não. Mas em algum momento você eleva tanto o teu nível que você não fica mais inseguro diante das coisas. RC164. RC164 eu falo isso, construindo a confiança de um caveira. Você nunca vai deixar de ter medo. Mas você eleva tanto o nível das tuas habilidades que você começa a ter maior controle e menos insegurança. Ponto. É isso. Então, filho, entenda de uma vez por todas. Ninguém é corajoso. Coragem é uma decisão. Você decide. Você escolheu. E isso se transmite como coragem. Logo, ninguém nasce com coragem. Ninguém sente ela. O que você às vezes acha que é coragem, filho, nada mais é que você entrando em pavor diante de uma ameaça. E aí você sente a ira, que é a da força, como solução para oprimir o que te ameaça. E aí você rompe em violência. Mas sem calcular, sem pensar, sem decidir. Teu corpo te impeliu para o combate porque você descontrolou. Então não foi uma decisão. Se amanhã teu corpo descontrolar para correr, tu vai sair correndo. Decisão é escolha. E aí, coragem é mediar. Grava essa frase, cara, que isso aqui é Aristóteles. Nosso tio Ari. Coragem é mediar a razão e a ação diante do risco. Coragem é mediar a razão e a ação. Então, para ter coragem, tem que ter decisão e ação. E aí, vem. Coragem é uma decisão racional, calculando o risco, decidindo agir mesmo assim. É eu numa troca de tiro vindo, cara, parou. Dá pra atravessar. Coberta de fogo eu passo. Pum, 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 eu dou e você passa. Isso é coragem. A gente decidiu diante do risco. Se a gente trava, então não teve coragem. Se a gente faz sem pensar, também não teve coragem. Coragem é você tomar a decisão. Calcula o risco e toma a decisão. Cara, tá atirando, mas se eu pegar o... Né, quando invadiram o casamento do Prujanski, cara, eu era o padrinho. Eu era a primeira cadeira de frente pro Prujanski. Quando eu entendi que era invasão, eu meti a mão na arma, tirei a garota que tava lá de madeira, que eu nem sei quem é, tirei, atravessei correndo o corredor, porque eu falei, irmão, se eu chegar na pilastra antes dos caras entrarem, eu seguro o confronto na pilastra. Meu raciocínio foi, eu calculei o risco. Que eu falei, meu irmão, se esses caras entrarem, eu não tô fardado, mas essa porrada de gente aqui tá. Eles vão começar a atirar, porra, vai ser um prejuízo. Então, eu calculei o risco e decidi. E fui pra lá, e depois fui embora. E quando eu liguei pra minha esposa pra falar que isso aconteceu, a primeira coisa que ela perguntou foi, maneiro, quem é essa que tá aí do teu lado? Acabou a sonoridade, meu irmão. Quem é essa? E essa madrinha do teu lado? Que porra é essa? Porque meu filho tinha acabado de nascer, ela não pôde ir comigo. Né? Ele tava ali há pouco tempo, o Prujanski que na época era meu sócio no projeto, hoje não é mais.
Mas a gente sempre foi muito próximo, eu pro Jancho com o Alvarez. E aí, ainda tomei um esporro. Guarda não tem paz, meu irmão. Então, filho, coragem se treina. Então vocês chegam pra mim, às vezes, no curso Anatomia do Combate, cara, eu aprofundo isso, tá? Se você, cara, vê essa aula, pô, me deu um estalo. Pô, cada quero aprofundar. Aqui na descrição tem um curso Anatomia do Combate. É R$ 400, pode parcelar em 12 vezes. Cara, lá tu vai aprender. Se você é operador ou quer se tornar um operador, tem que fazer a Anatomia do Combate, porque você não vai aprender isso na escola, tá? Então é conhecimento meu né, cavando livro para trazer para vocês. Então, coragem se treina. Então você chega pra mim e fala assim, pô, Kadar, eu sou medroso. Eu também sou. Um garoto chegou pra mim e falou assim, pô, Kadar, eu tenho muito medo, não sei o quê, você acha que dá pra me tornar caveira um dia? Eu falei, irmão, eu também tenho muito medo, e eu me tornei, então dá certo. Eu não brigo, ele falou assim, eu tenho muito medo, não sei o quê, eu nem brigo na escola. Cara, eu também não brigava na escola. Já, saí na porrada uma vez ou outra? Já. Mas não era uma coisa, né, eu não era da classe brigona, que tava em todas as brigas, não. Eu tinha uma, né, nego passava do limite comigo, eu saía na porrada, mas eu não era uma coisa de, não era um padrão meu de comportamento. Mas eu falei, irmão, eu também não brigo na escola, eu também sou medroso, e tá dando certo até hoje. Então, só treinar e não desistir. Tudo está no caminho de não desistir, filho. Ter coragem de encarar aonde você tem medo. Né? Vencer o medo te faz chegar ao paraíso desconhecido e sair do inferno conhecido. Então, coragem, filho, acima de tudo é treinável. Então, se alguém virar para você e ficar te vendendo história que tu tem que nascer com isso, ou tu é ou tu não é, mentira. Você pode ser qualquer coisa na vida, filho, desde que você tenha coragem de pagar o preço. Tudo é treinável, filho. Tudo. Você treinando e se dedicando, você constrói tudo. Se eu não acreditasse nisso, eu não fazia esse projeto. Tá? É que a maioria tem uma crença limitante, né, que já foi apossada pelo medo, e aí a pessoa não decide. Né? A RC 92, 93 ou 94? 93 e 94 eu falo sobre isso. A maioria, o medo controlou, aí a mente é limitada. Mas o caminho da coragem é treinável. E é aquilo, filho, de tanto, né? Tipo assim, o Kadar na primeira troca de tiro. Irmão, eu era tão limitado que eu escolhi um maluco, que era o Ruivo, que ele era ex-fuzileiro, e já era do GAT há muito tempo, e eu copiava o Ruivo. O que o Ruivo fazia, eu fazia também, falecido Ruivo. O Ruivo se jogava, eu me jogava. O Ruivo tomava um poste, eu tomava um poste. Era um jeito que eu tinha de dar uma resposta pro meu nervosismo de primeira viagem, pra no futuro, né, tipo assim, pra não me perder. E aí peguei um cara que era referência e fui assim até o final da primeira troca de tiro. Né, foram 3 ou 4 mortos, 3 ou 4 armas, enfim. Mas eu participei de praticamente nada. Eu era aspirante, cara. Eu era cru. Eu olhava as coisas assim, ó. Eu não entendia ainda. Mas eu ia fazendo tudo. Vamos ali abordar, vamos. Não sei o quê. E, cara, eu ia em tudo. E como é que eu fui construindo minha coragem? Meu irmão, volume. Cheguei no choque, tinha os caveiras, né? Tinha o Major Novo. Eu cheguei no choque convidado eu ofereci uma camisa pro Major Novo. Eu cheguei assim, pô, Zé, não, o senhor tá indo pro choque, tá montando o time. Pô, eu quero aprender. Tem experiência? Não, tem nenhuma. Combati muito pouco, mas eu tô indo pra aprender. Disposição eu tenho. Irmão, ele me chamou e 2 semanas que eu cheguei lá, eu fiz a maior ocorrência do batalhão. É uma das maiores até hoje. Né, o Coronel Fábio, que não tinha me recebido, desceu pra me receber nesse dia. Quando eu cheguei lá, ele vai pra rua. E eu fiquei indo pra rua, meu irmão. Quando eu fiz essa maior ocorrência, eu tava 72 horas sem ir pra casa, sem dormir direito. Eu cheguei a virar 96 nessa semana. Eu teve depoimento, levar preso, e aí queriam que eu desse entrevista, eu não dormi. 96 horas de tipo assim, cochilei 1 hora, 2 horas ali, aqui. Dormia na mesa de depoimento. Mas banquei. E aí como é que eu fui ganhando volume? Meu irmão, eu ia em todas as operações. Coitada da Gabriele, várias vezes eu não fui pra casa, porque tipo assim, pô, vai ter operação na Rocinha. Pô, minha namorada eu vejo na outra semana, mas a operação da Rocinha, cara, porra, se eu não for agora, eu não vou conhecer. Pô, vai ser um momento único, eu tenho que ir. Meu irmão, eu ia em todas. Eu ia em todas. Eu cheguei né, e assim, eu fui trabalhar no choque e todo mundo era melhor que eu, vamos dizer.
né? Todo mundo era referência, né? Você tinham 3 caveiras, Coronel Vinícius, Coronel Fábio, que era o comandante, e o Major Novo, na época Tenente Novo. Mas, porra, os caras não eram caveira, mas eram especializados, eram profissionais. Hoje, Major Madureira, Major Lima Ramos, Major Cardoso, Tenente Coronel Sanches hoje, Major Eliton, Major Gilberto, né? Tinham outros, mas esses, porra, estavam em todas as operações também. E a molecada que chegou comigo, Peclá, Bracinho, Dudu, o 14, o Melo, o W... Meu irmão, os moleques tinham disposição. Então, assim, além de concorrer com os iguais, eu me espelhava nos caras mais antigos. E volume. Eu lembro da minha primeira operação, eu tá assim, meu irmão, dentro de uma favela de, pô, Maracanã, favela braba, pum. Na época, Tenente Madureira fazendo uma abordagem, eu tomando conta. E aí, meu irmão, o comandante, Coronel Fábio, fuzil cruzado aqui, ó. Qual é, Aspira? Tá tudo bem aí? Eu com um olhão de Mônica ainda. Sim, senhor. E o meu irmão, ele mais um só. Vou puxar pra ali, vou ver qual é. E, meu irmão, eu falei, caralho, meu irmão, o cara é coronel no meio do terreno. E a tranquilidade do maluco, meu irmão. Parecia que tava num jardim. Só que, filho, de tanto tu operar, tu vai começando a calcular o risco. Hoje eu vejo que o que me atormentou na primeira operação, eu já calculava. Pô, esse tiro não é em mim, então pode continuar andando. Ó, isso aqui, o terreno tá tranquilo, acelera, segura. Ao ponto que hoje em dia a gente faz piada, a gente brinca, né? Fala, pô, o nego atira na gente, pô, acho que os malucos estão levando a sério, acho que os caras querem matar a gente. Vira piada. Mas é o quê? Fiz tanto, filho. Faz-se tanto que tu fica bom. E aí, por isso que eu digo, não adianta só ter a teoria de um curso. Tu tem que praticar no terreno.